Existem ideias que atravessam séculos sem perder nenhuma de sua força, não porque foram gravadas em pedra, mas porque foram gravadas na experiência humana. Hoje, vamos falar de duas dessas tradições, o budismo e o taoísmo, duas filosofias que nasceram no Oriente há mais de 2.500 anos e que, quanto mais o mundo acelera, mais parecem necessárias. Mas não vamos percorrer o caminho óbvio. Não vou te contar o que está no primeiro parágrafo da Wikipédia. Vou te mostrar 5 curiosidades, 5 fatos que as pessoas que estudam essas filosofias demoram anos para descobrir e que têm tudo a ver com a sua vida hoje. O Buda histórico, Siddhartha Gautama, nunca pediu para ser adorado, nunca se proclamou divino, nunca fundou uma instituição. E há um ensinamento dele que é quase escandaloso quando você pensa bem. Não acredite em nada apenas porque eu disse. Teste em sua própria experiência. Se funcionar para você, então aceite. Ele disse isso há 2.500 anos. E esse princípio, esse convite radical à experiência pessoal em vez da fé cega, é o que faz o budismo ser classificado por muitos filósofos não como religião, mas como método. É por isso que pessoas que se declaram ateias praticam meditação budista sem nenhuma contradição. É por isso que o budismo sobreviveu a todos os contextos culturais que atravessou. Porque ele não pede que você acredite, ele pede que você observe. E quando a ciência finalmente começou a observar o que os meditadores faziam há milênios, o que encontrou foi surpreendente. Um estudo de 2011 da Universidade de Harvard mostrou que 8 semanas de meditação mindfulness, baseada diretamente em princípios budistas, causaram mudanças mensuráveis na estrutura do cérebro. Mais matéria cinzenta no hipocampo, responsável pela memória e pelo aprendizado. E redução da amígdala, o centro das reações de estresse e medo. O Buda não sabia de neurociência, mas ele sabia que a mente pode ser treinada. E ele tinha razão. Existe um livro com menos de 5.000 caracteres. Cabe em menos páginas do que um conto curto, que foi traduzido para mais línguas do que qualquer outra obra, exceto a Bíblia. O Tao Te Ching, escrito por Laozi, há aproximadamente 2.500 anos. E ele começa com uma das frases mais desconcertantes da história do pensamento humano. O tal que pode ser dito não é o tal eterno. O nome que pode ser nomeado não é o nome eterno. Laozi está dizendo, logo na primeira linha, o que eu vou te escrever não é o que você precisa encontrar. O tal, o caminho, o fluxo, o princípio fundamental da realidade não cabe em palavras. Qualquer definição que você der a ele já é uma redução. Isso não é misticismo vazio, é uma posição filosófica poderosa. A linguagem sempre simplifica a realidade. E quando você confunde o mapa com o território, quando acha que seus pensamentos sobre as coisas são as próprias coisas, você começa a sofrer. O conceito mais importante do taoísmo tem 2 caracteres em chinês. Wu Wei. Wu Wei. A tradução literal é não ação. Mas isso engana. Wu Wei não é passividade, não é preguiça. É algo muito mais preciso e muito mais difícil. É agir em harmonia com o fluxo natural das coisas, sem forçar, sem resistir ao que é. A água é o elemento mais suave e flexível do mundo. No entanto, com o tempo, ela desgasta a pedra mais dura. Pensa na água. Ela não luta contra os obstáculos. Ela os contorna. Ela desce. Ela encontra o caminho. E ainda assim, com persistência silenciosa, a água escava canyons. Wu Wei é isso. Saber quando agir, quando ceder, quando simplesmente parar de resistir. Steve Jobs era obcecado com o taoísmo e com o conceito de Wu Wei. Mark Benioff, fundador da Salesforce, cita Laozi em entrevistas. O Ikigai japonês, que viralizou no mundo todo, tem raízes diretas nessa filosofia. Mas você não precisa ser CEO do Vale do Silício para aplicar Wu Wei. Pensa na última vez que você tentou forçar uma situação que não estava pronta. Um relacionamento, uma decisão, uma conversa. Qual foi o resultado? Wu Wei não sugere desistir. Sugere que a maior parte da energia que gastamos resistindo poderia ser direcionada a fluir. Por volta do século I da Era Comum, o budismo começou a se expandir da Índia para a China pela Rota da Seda. E quando chegou lá, encontrou uma civilização que já tinha o taoísmo enraizado há séculos. O que aconteceu foi algo raro na história das ideias. Em vez de conflito, houve reconhecimento.
Os pensadores chineses viram nos ensinamentos budistas algo que ressoava com o que Laozi já havia dito, e as duas tradições começaram a se fundir. O resultado desse encontro tem um nome que você certamente já ouviu: Zen. O budismo Zen herdou do budismo a meditação, a impermanência, a ideia de que o sofrimento nasce do apego, e herdou do taoísmo o amor pelo paradoxo, a desconfiança das palavras, o silêncio como caminho legítimo para a verdade. Daí, os famosos koans, aquelas perguntas sem resposta lógica que os mestres Zen propõem. Qual é o som de uma mão batendo palma? Não é uma pergunta para ser respondida com palavras. É uma pergunta para quebrar o hábito de acreditar que pensar em palavras é suficiente para compreender a realidade. Mas a convergência mais profunda entre as duas filosofias está em algo que vai além de práticas ou textos. O budismo ensina a anicca, a impermanência. Tudo o que existe está em constante transformação. Apegar-se ao que inevitavelmente passa é a fonte do sofrimento. O taoísmo ensina que a mudança é a natureza do próprio Tao. Resistir à mudança é ir contra o fluxo do universo. Dois caminhos, duas culturas, 2 séculos diferentes, a mesma descoberta. Nas últimas décadas, a psicologia ocidental desenvolveu algumas das abordagens terapêuticas mais eficazes que existem. O Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR. A terapia de aceitação e compromisso, ACT. A terapia cognitiva baseada em mindfulness, MBCT. Todas essas abordagens têm uma coisa em comum. Foram desenvolvidas por pesquisadores ocidentais que leram textos budistas e taoístas e traduziram esses ensinamentos para uma linguagem científica. Jon Kabat-Zinn, criador do MBSR, foi explícito. Ele aprendeu meditação budista e passou décadas tentando extrair seus princípios de forma que pudessem ser estudados e aplicados clinicamente. Não inventei nada. Apenas peguei o que monges fazem há 2.500 anos e perguntei: o que exatamente está acontecendo aqui? O conceito budista de anicca, impermanência, virou o pilar da ACT. A ideia de que os pensamentos e emoções dolorosos não precisam ser eliminados. Eles precisam ser observados sem que você se identifique com eles. O Wu Wei taoísta virou o princípio da aceitação radical. Não resistir ao que não pode ser mudado não é fraqueza, é sabedoria. O que isso nos diz? Que enquanto o mundo ocidental passou séculos acreditando que a resposta para o sofrimento estava em controlar mais, acumular mais, entender mais racionalmente, os monges nas montanhas da Ásia já tinham descoberto algo diferente, que a paz não se conquista, ela se encontra quando você para de lutar contra o que é. Buda e Laozi nunca se encontraram. Viveram em culturas distintas, falaram línguas diferentes, deixaram textos que mal se tocaram em vida. E ainda assim, quando você olha fundo para o que cada um disse, encontra a mesma aposta, a de que o ser humano é capaz de despertar para a realidade como ela é, não como ele gostaria que fosse. Isso não é resignação, é o oposto. É a condição para agir com clareza, com presença, com menos desperdício de energia em batalhas que a vida nunca pediu que você travasse. Agora, eu quero saber, qual dessas 5 curiosidades chegou mais perto de você? Qual fez você pensar em algo da sua vida? Escreve aqui nos comentários. Não é retórica, eu leio tudo e as melhores respostas vão aparecer no próximo vídeo. E por falar em próximo vídeo, vou explorar os 4 conceitos do budismo que a psicologia moderna simplesmente adotou como seus, e como cada um deles pode mudar a forma como você lida com ansiedade, perda e incerteza. Até lá, flua!